Opa, uma ótima tarde a todas e a todos. Eu sou a professora Estela Liberato Pereira, aqui do Departamento de Educação Física e do Desporto da Unimontes, para quem eventualmente está chegando agora ao nosso evento. E dando seguimento, então, aqui ao nosso terceiro simpósio de pesquisa e educação física, nosso terceiro Simpef. Então, dou as boas-vindas para todo mundo. E agora nós vamos passar para a conferência, então, nossa primeira conferência das sub-áreas específicas, né, da área sociocultural em diálogo com a educação física. E essa conferência, então, ela vai ser composta simultaneamente pelo nosso Fórum Permanente de Educação Física, o nosso FOPEF, que também é um projeto de extensão aqui do nosso Laboratório de Estudos, Pesquisa e Extensão do Lazer, o LUDES, que é vinculado também aqui ao nosso Departamento de Educação Física e do Desporto da Unimontes. E hoje vamos contar aí novamente com falas de convidadas e convidados muito especiais. E só relembrando, enquanto estiverem rolando as falas aqui, fiquem à vontade, convido a todas e todos para enviarem suas perguntas, comentários aqui pelo nosso chat do YouTube, porque após as falas dos nossos convidados, a gente passa as questões para eles, na medida do possível que a gente tenha tempo aqui. Tá? Então, lembrando também para todo mundo que está inscrito no evento, que para garantir o seu certificado, né, é necessário participar de no mínimo 75% das nossas atividades, e preenchendo ali no fim de cada atividade o link que a gente vai disponibilizar do formulário Google Forms, que a gente posta aí também pelo chat do YouTube, certo? Então, vamos lá, fiquem atentos aí com a gente, porque é muito importante, necessário, esse tema dessa nossa próxima conferência, Democracia, Ciência e Educação. E estamos muito bem acompanhados para debater sobre esse tema, junto com os seguintes professoras e professores: Patrícia Lessa dos Santos, Janiquele Bessa Oliveira, Tarcísio Mauro Vago e o Denilson Meirelles Barbosa. Então, sem mais delongas, já vou passar a palavra aqui para o meu querido amigo, colega aqui também de comissão organizadora, professor Georgino Jorge de Souza Neto, nosso Gino. Fica à vontade aí, Gino, para dar suas boas-vindas. Muito obrigado, Esther. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria somente agradecer a oportunidade de estar aqui presente nessa mesa tão bacana, né, com gente tão especial, a Patrícia, a Janiquele, o Tatá e Denilson, assim, amigos queridos e assim, com a competência e a sensibilidade, né, que faz com que a gente pare, assim, com bastante deferência para escutá-los. Então, assim, me sinto muito feliz em estar presente aqui na conferência. O FOPEF e o SIMPEF, né, o Fórum integrado ao simpósio, então, quer dizer, mais um motivo aí de alegria também a gente conseguir conciliar essas atividades num momento tão adverso, tão complicado da pandemia, né, mas ainda assim a gente se esforçando aí para promover esses encontros, que é o que faz tudo ter sentido aí nessa nossa caminhada acadêmica, né. Então é isso, desejo aí já antecipadamente e sabidamente, né, uma ótima fala a todos e todas, e que nossos participantes possam desfrutar da presença dos 4 convidados que muito brilhantemente nos honram aí com sua presença. Tá bom? Vou estar aqui após, eu vou fazer um papel de bastidores aqui, coletando as perguntas. A Esther vai estar mais no hosting aí da mesa, né, da conferência, e eu fico aqui coordenando as perguntas para o final das falas. Tá bom? Uma ótima fala a todos e todas. Maravilha, Gino, muitíssimo obrigada, com certeza um prazer e uma honra poder estar aqui partilhando esse momento com todos vocês. Então, bora chamar logo e apresentar aqui, né, nossa primeira luxuosa, especialíssima convidada, que vai abordar aqui esse tema conosco hoje. Ela que é educadora, escritora, atualmente docente na Universidade Estadual de Maringá, é doutora em História pela UNB, pós-doutora em Letras pela Universidade Federal Fluminense. Então, vamos receber, então, com muito carinho aqui agora, Patrícia Lessa dos Santos, seja muito bem-vinda e fique à vontade. Boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando o evento, todas as pessoas que compõem essa conferência de hoje. Quero de antemão agradecer a Esther e toda a equipe do SIMPEF por esse trabalho, por poder participar desse trabalho nesse dia em que vamos conversar aí, dialogar sobre a questão da democracia, ciência e educação. Então, já de antemão, quero dizer que quando a Esther havia me convidado, o contexto era outro. Então, a gente havia combinado uma outra
uma outra fala, que eu tenho a minha primeira formação em educação física na Federal de Pelotas, e de lá, né, eu comecei desde então a estudar a musculação competitiva e pretendia falar sobre isso, mas quem sabe numa próxima ocasião, em pessoa, aí em Montes Claros, não é? Que é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, a Universidade Unimontes tem um carinho muito grande, e por todo um trabalho já há muitos anos que eu realizo aí com o pessoal da história, né, através de uma parceria com a professora Cláudia Maia, né? Então, eu vou falar rapidamente, assim, da mudança, né, que aí eu vou pedir ajuda para uma mineira, que é pouco conhecida no mundo e que a gente resolveu, então, retomar, e essa é a parceria que eu tenho aí com a Unimontes, né, que é a Maria Lacerda de Moura, que escreveu de forma brilhante sobre educação e ciência no início do século XX. E daí eu já digo que nesse estudo, o que me chamou a atenção, né, além de uma obra monumental que ela tem, né, foi também o protagonismo no que a gente vem estudando e que hoje denomina de educação vegana e ecofeminista. É claro que ela não se denominava porque esses termos são contemporâneos, né? Então, entendendo aí que é uma leitura, né, que a gente faz, tá? Nesse sentido, tá? E aí eu explico já de antemão por quê, né? Porque a gente está pensando a educação e a ciência em um contexto de um governo democrático, não é isso? Dentro de uma perspectiva de democracia. E aí, nesse sentido, eu pensei em retomar aqui a Maria Lacerda de Moura, justamente porque, no contexto atual, a gente vivencia uma série de crimes ambientais no Brasil e que essa semana a gente viu tomarem uma repercussão mundial, né? E que nos deixa assim com bastante vergonha, né, de saber que é algo assim que fere, não todo um trabalho anterior que vinha sendo feito. Então, vamos lá. A primeira questão, quem é a Maria Lacerda de Moura? Eu já disse que ela é uma mineira, né? Ela nasceu em uma fazenda próxima de Manhuaçu, em Minas Gerais, e com sua família se mudou para Barbacena em 1891, onde ela deu início aos seus estudos escolares e se formou na escola normal, onde ingressou como professora na carreira docente, não é? E começou a escrever para crônicas, para jornais locais em 1912. E nesse encontro aí com o público maior, ela começou a fazer barulho, incomodar. Então, dentro da própria família, já começavam a censurar e pedir moderação e reserva. E aí, foi em 1918 que ela publicou seu primeiro livro, que se chama Em Torno da Educação. A publicação, ela, mais adiante, em uma autobiografia, diz que era muito burguesa, que ela já não se identificava muito com aquelas ideias, não é? Mas, de toda forma, essa publicação rendeu contato com muita gente, contato com jornalistas, pessoas que já escreviam e que estavam vivendo ali em Belo Horizonte, São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, e graças a esse trabalho também começou um contato muito interessante com o Fábio Luz, um anarquista já conhecido do Rio de Janeiro, e o José Oiticica, que lhe apresentaram, então, as ideias pedagógicas libertárias. Então, já nesse período, ela começou a manifestar uma preocupação com a condição das mulheres, e não só, principalmente, a questão de pensar formas de transformar, então, essa relação das mulheres, não é, com o mundo, principalmente se envolver com os estudos.
ela, em uma carta, ela diz que fica muito triste de saber que as mulheres não liam, não tinham acesso à cultura, né? Então, foi em 1921 que ela se muda para São Paulo. E lá, ela, então, começa uma segunda fase da sua carreira e começa a trabalhar no que a gente chama de educação informal. Tá? Ela não está mais na escola, ela vai, então, ter contato com os movimentos associativos femininos, com o movimento operário, e conhece a chamada proleticultura, os movimentos, os grupos anarquistas, e através desses grupos anarquistas ela conhece o grupo de uma comunidade rural em Guararema, tá? E aí, nesse período, então, ela vai para Guararema, onde ela começa um relacionamento com um francês, o André Neblan, e nesse período é a fase de maior volume de publicações. Então, em 1923, ela lançou a revista Renascença e começou a escrever em jornais como a Lanterna, a Tribuna, Plebe, o Combate, o Ceará, e, além disso, outras revistas e algumas internacionais, incluindo a tão conhecida Estúdios, de São Paulo, da Espanha. Então, nessa comunidade agrícola, viviam anarquistas desertores da Primeira Guerra, que eram, então, pessoas que ela participava colaborando com aulas de português para as crianças, né? E escrevendo. Então, ela tinha aí um volume muito grande e começou também a escrever, fazer uma crítica à ciência. Ela, então, pensava a ciência como algo muito importante, porque ela já tinha a leitura, não é? Principalmente contato com os espanhóis que tinham, então, uma ideia de uma educação científica, uma educação racionalista, não é? E ela via, então, a ciência como algo muito importante, porém, quando a serviço do capitalismo, era algo perigoso. E aí, como ela já tinha o encontro com os movimentos associativos de mulheres, então, ela encontrou um elo de afinidade com as antiviviseccionistas, que já eram um volume grande de pessoas, não é? Sobretudo na Inglaterra, não é? Que significa antivivissecção. Todo mundo da educação física sabe que existe uma lei e que não se faz mais aulas com os animais vivos, não é? Mas foi uma longa jornada até chegar aí, né? Então, esse movimento começou muito antes, lá no século XIX, e ela encampou isso também na sua luta, e vai dizer que a ciência, quando ocupa o nosso tempo, o mesmo lugar de um sacerdócio dos séculos anteriores. Então, ela vai criticar, não é? E dizer que o próprio Claude Bernard, que já era conhecido e que já se fazia uma grande crítica na Inglaterra, não é? Ele dizia: a vivissecção é a deslocação do organismo vivo por meio de instrumentos e processos que ele pode isolar diferentes partes. Reduzida a si mesma, ela só teria alcance restrito e poderia, em certos casos, induzir-nos ao erro sobre o verdadeiro papel dos órgãos. Por essas reservas, não nego a questão da utilidade absoluta. Então, a ciência moderna, para ela, contradizia a questão da relação entre a ciência e a vida. E aí, para ela, a ciência, nesse formato. Desculpa, pessoal. Desculpa que aqui houve um apagão na tela.
Então, voltando aqui, para ela, a ciência a serviço da indústria, então, ela era muito perigosa. E aí eu vou fazer uma citação dela e já finalizando, levantar alguns questionamentos para a gente pensar por que, 100 anos depois da primeira obra da Maria Lacerda, por que a gente precisa retomar a Maria Lacerda hoje, principalmente aqui no Brasil? Ela vai dizer o seguinte, na obra Civilização Tronco de Escravos: é do excesso de produção, sobre todos os aspectos, na lavoura como na indústria, a causa de todos os conflitos da sociedade atual. O nosso mal não vem da falta, mas sim do excesso de produção. A miséria do mundo moderno ainda vem da fartura e do excesso de riqueza e do progresso material, da má distribuição dos gêneros alimentícios. Por ora, a terra daria bem para toda a sua população. Então, ela defendia uma escola livre de dogmas, uma escola científica, mas para isso haveria que ter todo um trabalho de autogestão, de autogoverno, e o contexto era de um grande agravamento das condições desiguais, tanto de classe, etnia, como de gênero, né? E aí a gente pensa, então, algumas questões que eu acho que é o mais importante, não é? Já que estamos falando de educação e ciência, como a gente pode questionar a atualidade desses estudos. Então, qual é a atualidade da Maria Lacerda para a educação e para a ciência hoje? A educação e a ciência atendem às necessidades do desenvolvimento físico, material e cognitivo das escolas, principalmente, sobretudo, as escolas públicas? Qual a relação entre a educação e a ciência e os narcogovernos na América do Sul e no Brasil mais especificamente? E aí esse termo, se vocês quiserem, depois a gente pode trabalhar mais um pouquinho, né, que é um termo que eu utilizo da Patrícia Karina Vergara, lá do México, feminista mexicana. Então, qual a relação entre, por exemplo, os crimes de grilagem no Brasil e o assassinato da Marielle, no Rio de Janeiro? E, por fim, então, se a ciência e a educação apontam para uma grande catástrofe climática mundial, e aí tem uma criança que iniciou aí um movimento internacional chamado Friday for Future, né? Uma jovem chamada Greta Thunberg, que tem um livro escrito pelos pais dela, que é Nosso Planeta Está em Chamas. Então, como... Nesse contexto, quais são as consequências dessas queimadas criminosas e da exploração criminosa nas áreas de reserva florestal para os próximos 5 e 10 anos, em torno de 5 a 10 anos no Brasil? Para a gente pensar um pouquinho essas questões, e eu contextualizo que, além do conhecido incêndio criminoso lá no Pantanal, aqui no Paraná, por exemplo, tem um projeto chamado Gralha Azul, que é bastante irônico colocar o nome de uma gralha, porque ela vai perder o habitat natural dela, porque um patrimônio arqueológico foi vendido e comunidades locais indígenas e quilombolas vão ter que ser deslocadas para que uma empresa multinacional francesa, que evitou pagar por áreas privadas para não receber indenização aos proprietários, então está sendo vendida aí para essa empresa. Então, nesse sentido, não é? É essa questão que eu coloco para a gente pensar, então, não é? Dentro dessa perspectiva de como que o Estado tem feito, não é? Para pensar, então, a relação com as pessoas, com o mundo, com a educação, com a ciência. Como tem sido essa relação aí? Eu acho que é essa uma questão já colocada lá pelos anarquistas do início do século XX, né? E a Maria Lacerda de Moura foi uma voz aí que eu trouxe para nós, tá? E acho que já ocupei aí os 5 minutos finais, então depois a gente continua através dos questionamentos. Muito obrigada pela atenção e desculpa aí a falha técnica. Imagina, Patrícia, muito obrigada, viu? Agradeço muito pela aula aqui em 15 minutos, né? Sobre a Maria Lacerda, sobre esses pontos tão importantes para a gente debater depois. E agradeço muito pela tua pontualidade também. Então, vamos lá, tocando aqui o barco para a gente aproveitar nosso tempo, nossos convidados e convidadas.
Já vou chamar aqui a apresentar a nossa próxima especialíssima convidada, que também vai abordar esse tema aqui conosco. Então, ela é professora aqui também da nossa Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, na área de política, trabalhando na sub-área de políticas públicas, é doutoranda em ciência política pela Universidade de Brasília, UNB. Senhoras e senhores, então vamos receber com muito carinho Janicele Bessa Oliveira. Seja muito bem-vinda. Tá, desculpa. Deixa eu dar um recadinho aqui, só antes de passar. Pessoal, como é que vai funcionar a comprovação da presença? Fiquem atentos aqui na nossa atividade, que mais para o final nós vamos disponibilizar o link no chat, tá? No chat do YouTube. Vocês vão clicar nesse link e vai abrir o formulário do Google Forms para vocês abrirem e preencherem comprovando a presença. E aí, quem está inscrito garante seu certificado. Quem não está inscrito, como se trata do FOPEF, vai poder ter uma declaração também depois. Tá? Obrigada. Desculpa aí, Janicele, fica à vontade. Não, obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Né? É sempre muito rico participar desse tipo de discussão. Né? A professora Patrícia foi muito pertinente de trazer e colocar que nós, na verdade, a gente vai trazer mais questionamentos. Né? Em 15 minutos, é só mesmo uma discussão mais geral acerca de determinadas temáticas. Como a minha formação é na ciência política, acaba que eu vou trazer para o campo da ciência política. E aí tem algumas implicações e algumas questões que a gente precisa discutir dessa relação entre democracia, ciência e educação. E elas são fundamentais. Né? Em um momento em que a gente vive uma pandemia, né? E com a pandemia, que é uma crise sanitária, a gente tem alguns questionamentos, nós temos alguns questionamentos acerca de negação da ciência, né? Ou mesmo questionamentos sobre a posição da educação nesse processo, torna fundamental nós debatermos alguns elementos e como que a qualidade da democracia acaba interferindo nas políticas de educação e nas políticas de ciência e tecnologia. Então, tem uma questão que tem sido fundamental, assim, tem surgido diversas literaturas e discussões e livros questionando a morte da democracia. Então, a gente tem desde livros como As Democracias Morrem, de Levitsky e Ziblatt, O Povo contra a Democracia, do Mouk, Ódio à Democracia, do Jacques Rancière. Quando a gente traz para o contexto brasileiro Democracia em Risco, né, e Impasses da Democracia, que inclusive foi escrito pelo professor Avritzer, uma coisa se torna muito clara para a gente. Tem alguma coisa, né, tem alguma coisa que não está certa. Ou nós temos alguns dilemas na democracia, né? Mesmo com todas as diferenças que vêm no debate de cada uma dessas literaturas e cada posição, né, em termos de uso metodológico de literatura, uma questão é chave. Nós temos dilemas, né, e questões que precisam ser debatidas para a gente entender a qualidade da nossa democracia, ou mesmo os problemas que nós temos na nossa democracia. Quando a gente vai para uma discussão do Jacques Rancière, no Ódio à Democracia, ele escreve ali em 2008, quando começam a surgir os movimentos de rua, movimentos de ruas atuais, né, na França, porque a França tem um contexto particular de tomada de ruas histórica e da cultura política, mas aí ele vem discutir quais seriam os limites dessa democracia. E os limites seriam cada vez mais atrelados às demandas e às necessidades cada vez mais individualizadas. Tem uma questão que é fundamental na democracia que a gente precisa entender, e que isso é caro para a educação e para a produção de ciência e tecnologia, é o aspecto da pluralidade. Né? Pluralidade não é algo ruim para a democracia, pelo contrário, é algo fundamental na democracia, para que seja semeado, ou para que tenha essa noção de que os diversos grupos de interesses, as diversas organizações e a forma em que a sociedade ela se conforma, estejam incluídas nessa democracia. Né? Então, quando a gente fala de democracia, e quando a gente fala de poliarquia, do que Robert Dahl trabalha sobre essa democracia moderna, de estados nacionais, é fundamental a pluralidade. Fundamental. E aí, essa pluralidade,
o que seria interessante, qual a relação que a gente pode estabelecer entre pluralidade e ciência e educação. Educação, ela tem que ser plural. Educação, ela tem que dar conta não de apresentar uma determinada visão de mundo, mas ela tem que disponibilizar diversas concepções, né, e que isso esteja aberto. Então, uma das grandes preocupações que a gente tem na ciência política é todo discurso que se nega a política, né? Então, todo discurso que nega a política, ele é um discurso muito complicado, porque, no sentido geral, ele está atacando essa pluralidade. Então, quando a gente discute aspectos de uma pretensa neutralidade, a gente tem que localizar a possibilidade dessa neutralidade, no sentido em que o mundo, né, a vivência social, ela é permeada de interesses e ela é permeada de relações de poder, e a gente precisa ter uma visão de como que isso se conforma. E a pluralidade, ela vai dar conta dessas diversas visões, né, e isso é fundamental para a política. Então, todo movimento que ocorre de cercear, todo movimento que ocorre de delimitar, ele é um movimento contra a pluralidade e é um movimento que acaba ferindo a própria democracia. Né? Então, a gente vê todo este movimento, e aí tem uma discussão acerca de autores que estão caminhando para um debate acerca das dificuldades da pós-verdade, né? Eu não trabalho com esse conceito de pós-verdade, mas tem quem está começando a discutir pós-verdade. Quando a gente traz para uma realidade brasileira a relação das fake news com o processo eleitoral, né? Ou o uso de narrativas, de mentiras, e como que isso acaba interferindo na nossa democracia, né? E por que uma relação entre narrativas falsas, né, do que a gente pode falar de notícias falsas, tem a ver com pressupostos e com o que tem que ser discutido na educação e na ciência. As fake news, elas são muito, muito complicadas, principalmente no campo da ciência. A ciência, ela tem um método específico, né? A gente segue um método científico. E aí, às vezes, até eu fico pensando se nós, enquanto universidade, a gente também não precisa melhorar a nossa divulgação científica para que determinados debates que ocorreram no processo, né, nessa pandemia, eles não fossem tão amplos, né? Eles não fossem tão difundidos. Então, nós observamos questionamentos que, na verdade, um mínimo de conhecimento acerca da ciência daria conta, né? E aí é que é fundamental esse processo educacional. A educação, ela é fundamental para lidar com essas falsas narrativas. E lidar com essas falsas narrativas é fundamental para a qualidade da democracia. Então, existe uma relação entre esses campos. É fundamental que eu tenha um processo educacional aberto e plural para que essa própria democracia ela consiga ser fortalecida. Porque a própria democracia em si, ele é um processo educacional. A democracia não é algo que simplesmente uma lei, implementação de uma lei, vai aumentar os níveis ou a qualidade democrática. É necessário que ocorra, de fato, uma vivência histórica, e nisso, infelizmente, a realidade brasileira ela tem suas limitações, no sentido que nós temos períodos muito curtos de vivência democrática, então, muitos dos nossos questionamentos, ou mesmo de defesas de governos autoritários, é pela falta de vivência democrática. Né? Então, a democracia, para você ter uma qualidade melhor democrática, é necessário vivenciar um histórico de democracia, né? E isso é um processo de aprendizagem. Então, quando a gente trabalha, quando a gente percebe essa relação que existe entre vivência democrática e como que isso influencia na relação da educação e da ciência, a gente consegue perceber como que um processo de constituição autoritária, que vem sido recente, porque hoje o debate, eu não li para vocês os títulos dos livros, tem sido acerca da morte e dos impasses da democracia. Uma das questões que são fundamentais para o enfraquecimento democrático é o controle sobre a educação e sobre a ciência. E aí, por isso, tantos grupos querem estabelecer controle sobre política científica, né, controle sobre política de educação, porque são espaços em que vão possibilitar um desenvolvimento crítico. Tem uma discussão que eu acho interessante, que é da Escola de Frankfurt, o Adorno, ele traz o livro Educação e Emancipação, na verdade não é nem o que Adorno trabalha, é um prefácio, né, de Wolfgang que ele traz,
que é uma citação que eu gostaria de ler para vocês, para a gente conseguir discutir um pouco mais, sabe? Inclui-se aí a postura de tratar os outros como massa amorfa. Uma democracia não deve apenas funcionar, mas, sobretudo, trabalhar o seu conceito. E, para isso, exige pessoas emancipadas. Só é possível imaginar a verdadeira democracia como uma sociedade de emancipados. A única concretização efetiva da emancipação consiste em que aquelas poucas pessoas interessadas nessa direção orientem a sua energia para que a educação seja uma educação para a contestação e para a resistência. Né? Então, aqui deixa muito claro que a educação ela tem que ser uma educação política. E o que vai contra uma discussão que hoje em dia tem sido feita e tem se tornado lei em muitos espaços, que é a proposta de escola sem partido. Né? Então, mas a proposta que cresceu muito a partir de 2014, os primeiros projetos eles foram propostos no Rio de Janeiro, tanto no nível das assembleias, da Assembleia Legislativa de lá, quanto do município, né, do Rio de Janeiro. E aí, esses projetos, a partir de 2014, eles tomaram uma dimensão muito pelo corpo conservador, que assumiu, né, essa posição de defender o projeto Escola Sem Partido. Porém, a gente tem que entender que no cerne da Escola Sem Partido existe a negação da política, e isso é que é preocupante. A política partidária, Jânio, ou você doutrinar, não, gente, não tem nada disso. Voltamos ao conceito de pluralidade. Quando a gente trabalha a pluralidade, significa que existem diversas dimensões que precisam ser apresentadas. Quando você tenta retirar uma, né, quando você tenta eliminar uma determinada ideia, isso é censura. Né? E isso fere diretamente a qualidade da democracia. Então, é mais fácil eu censurar, e toda vez que eu quero retirar, não significa que eu vou retirar determinada ideia, significa que eu vou ter menos doutrinação, isso não existe. Né? Então, toda vez que projetos que permeiam a negação da política, elas vão atacar diretamente o desenvolvimento da democracia. E aí, quando a gente parte para os aspectos da ciência, também há uma necessidade de controle, né? Controle no sentido do financiamento, principalmente pela matriz de financiamento científica que a gente verifica no Brasil, uma matriz fortemente concentrada no setor público, fortemente concentrada no Estado. Então, se eu tenho um governo que não preze pela democracia, esse governo também não vai investir em áreas que sejam áreas críticas. O livro do Adorno, para mim, ele traz uma questão que é fundamental, é que a educação ela tem que ser emancipatória. E a emancipação significa dar espaço para a crítica, né? Possibilitar esse ambiente de crítica, possibilitar essa pluralidade. Né? E esses elementos eles são fundamentais para que, como o diagnóstico que ele coloca no final do livro, para que se evite a barbárie. Né? Então, questões que a gente discute hoje acerca da banalidade das mortes, né? Nós ultrapassamos um número absurdo de mortes por uma pandemia e um processo de banalização disso. Isso em si, a banalização da morte, a banalização dos sujeitos, é um indicativo claro de como que é muito fácil cair na barbárie. E é fácil e muito difícil observar quando nós caminhamos para a barbárie. Então, a gente tem que localizar que Adorno ele está vivenciando ali, ele está escrevendo a determinado momento acerca dos horrores da Segunda Guerra Mundial, e a gente sempre se repete que, enquanto sociedade, nós não vamos repetir algumas mazelas, mas o processo civilizatório ele não é linear. Né? E toda vez que se esvazia a política, e nisso que é a preocupação com projetos que neguem a política, ou quando a gente localiza a política muito no sentido apenas eleitoral, e política não é só isso, política é a vivência social, né, todas as nossas relações, isso daqui é uma vivência política. Então, toda vez que a gente nega isso, na verdade, nós estamos dando passos, e passos muito rápidos para a barbárie. Então, esse momento de pandemia, e todas as questões, os questionamentos acerca que esse momento nos traz, serve também para a gente repensar e refletir um pouco pela qualidade da nossa democracia, como que isso acaba interferindo no processo educacional, na política de ciência e tecnologia, e principalmente quais são os cuidados que nós temos que ter para não caminhar para um processo de banalização. Né? Que, infelizmente, pelo menos quanto aos números,
de mortes tem ocorrido por uma parcela significativa da população brasileira. Então, assim, de forma muito rápida, a política é fundamental. E a política ela tem que ser entendida em sua completude, não apenas em anos eleitorais, né? Não apenas em aspectos partidários, mas que a vivência social ela expressa relações políticas. E é fundamental a gente conseguir valorizar isso para entender que eu não posso trabalhar de forma compartimentalizada democracia, ciência e educação. Né? Se eu tenho uma sociedade democrática, isso vai, com certeza, influenciar a dimensão da educação e da ciência e tecnologia. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Esther e fico muito feliz por participar do Simpep. Ô, Janicele, querida, muitíssimo obrigada. Parabéns pela tua maravilhosa fala, maravilhosa e necessária fala, que veio aqui nos brindar. Muito, muito obrigada, né? Mais importantíssimos pontos para a gente tentar debater aí mais para o fim, tá? Muito obrigada mesmo. Então, pessoal, desde já vamos correndo aqui para aproveitar nosso tempo, nossos convidados. Então, desde já vamos passando aqui para a apresentação. Eu chamar aqui o nosso próximo convidado, que, nossa, pela sua trajetória aí, praticamente dispensa apresentações, né? Eu estou extremamente honrada de apresentá-lo aqui para nós. Mas vamos lá. Vamos receber aqui ele que é professor titular do Departamento de Educação Física da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais, é pró-reitor de Assuntos Estudantis da UFMG, é doutor em História da Educação pela USP, possui seu estágio doutoral no Centro de Pesquisa e Documentação em História Contemporânea do Brasil, CPDOC, pela Fundação Getúlio Vargas. Então, senhoras e senhores, vamos receber aqui com muito carinho, honra e prazer, professor Tarcísio Mauro Vago, nosso Tatá, fique à vontade. Obrigado, Esther, muito obrigado a você, ao Gino, a todos os professores, professoras, estudantes da nossa queridíssima Unimontes. Muito feliz de estar aqui com vocês em mais um Simpef. Cumprimentar a Patrícia, a Janicele e também o nosso querido, que eu estou conhecendo hoje, não é? Que é o Edenilson. Então, é um prazer muito grande falar com vocês. Estou vendo aqui que nós estamos com 200 pessoas acompanhando pelo YouTube. Então, um abraço a todas e a todos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu quero, antes de mais nada, convidar a vocês todas e todos. Estou vendo que tem pessoas de outras universidades brasileiras participando, então eu quero muito convidar a vocês para daqui a um ano certinho nos encontrarmos aqui em Belo Horizonte em mais um Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, que vai ser aqui na UFMG. Conversei com o Gino esta semana e a ideia é que a Unimontes nos ajude a organizar este nosso congresso, para que vocês estejam aqui para curtir o congresso, mas também para participar da programação cultural, da programação acadêmica. Então, anotem aí, de 12 a 17 de setembro de 2021, estaremos aqui em BH, todo mundo. Unimontes, com a gente. Bem, depois eu vou divulgar também uma campanha que estamos fazendo ao longo da nossa conversa aqui, em defesa da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, a FAPEMIG, que, como outras entidades ligadas à ciência brasileira, corre risco. E sem esta Fundação de Amparo à Pesquisa, o nome já diz tudo, a pesquisa no nosso estado de Minas Gerais ficará ainda mais comprometida. Então, em defesa da FAPEMIG. Bem, este tema que nós temos aqui para a nossa conversa de hoje é de fundamental importância. E eu vou fazer breves comentários sobre cada um dos 3 temas que estão colocados para a nossa reflexão. Democracia, educação, ciência. Eu, inclusive, vou aqui
tomar novamente, em alguma medida, a minha palestra que fiz no Combrace do ano passado, lá em Natal, e disponibilizo, por intermédio da Esther e do Gino, o texto que eu apresentei o ano passado, que tem muita relação com o texto que vocês, com os temas que vocês propuseram para agora. Por isso que eu vou retomar algumas coisas. Então, vamos lá. Um comentário para cada um desses tópicos. Democracia. Para falar de democracia, eu quero aqui me inspirar em um matuto aí do norte de Minas. Eu estou me referindo ao nosso queridíssimo Manuelzão. O Manuelzão tinha uma frase, tem uma frase, não é? Que eu tomo como inspiração para pensar a democracia que vivemos nesse momento, no Brasil e no mundo. Diz o Manuelzão assim com a sua sabedoria: o destino do peixe anuncia o nosso. O destino do peixe anuncia o nosso. Estamos vendo lá o Pantanal, estamos vendo a Amazônia, aqui em Minas Gerais, o fogo intencional e criminoso. E quantos peixes morrendo? A natureza sendo destruída. O destino do peixe anuncia o nosso. Morrem os peixes, morremos nós também. Porque se os peixes morrem é porque a água já morreu, porque o ambiente que sustenta a água e os peixes se foram. Eu quero aproveitar esta frase do Manuelzão para dizer, fazendo aqui uma aproximação. Se o destino do peixe anuncia o nosso, o destino da democracia anuncia o nosso destino. Uma democracia viva, pujante, potente, significa um povo participando, um povo senhor do seu destino, um povo soberano, um povo que não apenas vota, mas um povo que exerce a cidadania em casa, nas ruas, nas escolas, nos sindicatos, em todos os nossos espaços de sociabilidade. Ocorre que a democracia no nosso país e no mundo está em risco. Está em risco. Está em perigo. É de se perguntar com Noam Chomsky: quem governa o mundo? A democracia é uma das maiores conquistas civilizatórias da humanidade. Por que é uma das maiores conquistas civilizatórias? Porque a democracia instaura o governo de todos e de todas. Por isso é uma grande conquista civilizatória. Quanto a humanidade penou para chegar no regime político que chamamos democracia. E, no entanto, é esta democracia que está sob ameaça. A nossa democracia recente nasce com o fim da ditadura civil-militar em 85 e, especialmente, se constitui a partir de 5 de outubro de 88, quando é promulgada a Constituição brasileira. 32 anos vai fazer agora, no dia 5 de outubro, daqui a 10 dias. 32 anos de regime democrático depois de 21 anos de ditadura civil-militar. É esta democracia que está sob ameaça. Por quê? Porque as populações estão cada vez mais afastadas das decisões políticas do país. E aí eu retomo a pergunta que fiz. Quem governa o mundo? Quem governa de fato o Brasil? Essa pergunta é de Noam Chomsky. Quem é o governo de fato em cada país?
não é mais o governo eleito, é, em grande medida, o governo das grandes corporações, dos grandes empresários, que roubam a agenda política e impõem a economia sobre a política. E um dos nossos desafios é exatamente manter o predomínio da política sobre a economia. E é isso que nós estamos perdendo. É isto que hoje constitui o grande risco para a democracia brasileira. Eu citei a Constituição de 88 e aqui, neste breve comentário sobre a democracia, o maior risco que nós corremos é a de desconstitucionalização do nosso país. Vejam a palavra, né? Desconstitucionalizar significa erradicar aquela Constituição. A erradicação da Constituição, que é aquela que instaura os direitos. A democracia só é plena quando os direitos de cidadania são plenos e realizados. E, hoje, nós estamos muito mais num regime teocrático, militarizado e muito centrado na economia, e é isto que põe a nossa democracia em risco hoje. Cito Marilena Chaui. Vivemos em uma sociedade desmedidamente militarizada, excessivamente capitalista e profundamente teocrática. A concentração de poder na figura de um homem só é diametralmente oposta a qualquer possibilidade de democracia. É por isso que, então, recordando o Manuelzão, o destino da democracia anuncia o nosso, assim como o do peixe. Quanto mais democrático for o país, melhores serão as nossas condições de vida, porque maiores serão os direitos e também os deveres de cada um. É essa democracia no nosso país que está aviltada, está subvertida no presente. E é preciso reconhecer esse perigo para não sucumbir a ele. Agora, um comentário sobre a educação, que vai nessa mesma reflexão. A educação, assim como a democracia, também é uma das maiores conquistas civilizatórias da humanidade. O direito ao patrimônio que é de todos e de todas, o direito às criações humanas, é isso a educação. A educação no sentido público. E é este sentido público que, aliás, a Jane Kelly já tocou, e é muito importante que a gente retome. O sentido público da educação está em perigo em nosso país hoje. Aqui é preciso dizer que o nosso país tem uma população escolar de 50 milhões de estudantes na educação básica e na educação superior. E atenção para esse dado, destes 50 milhões de estudantes, 90% para cima estão em escolas públicas. Há cidades brasileiras em que sequer existem escolas particulares, privadas. A educação pública é um direito da cidadania e é um dever do Estado. E é isso que nós corremos o risco de perder. E um ponto central aqui que eu quero destacar para vocês, no risco que é a perda desse sentido público da educação, está
no fato de a Constituição, que eu citei há pouco, de 88, ela estabelece que o país invista 25% de todo o seu orçamento em educação. E os estados e municípios investam 18% do seu orçamento em educação. Qual é o risco? E se nós perdermos essa batalha, sérias serão as consequências. O governo atual brasileiro quer retirar esta obrigatoriedade da União e dos estados investirem em educação. Isto está sendo chamado de desconstitucionalização da educação, ou seja, retirar da Constituição a obrigatoriedade dos poderes públicos, federal, estaduais e municipais, de garantirem recursos para a educação. Risco enorme este. Tivemos uma grande vitória há um mês atrás, no Congresso Nacional, que foi a manutenção do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Corríamos um sério risco ali, mas conseguimos vencer no Congresso Nacional porque houve uma grande mobilização em todo o país para pressionar deputados federais e senadores. E conseguimos essa manutenção do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação. E é isso que nós precisamos fazer agora, com também esta outra perspectiva de não permitir que a educação seja retirada da Constituição brasileira. Luta de todas e de todos nós. É este sentido público da educação que nós não podemos perder de modo algum. E o meu terceiro comentário agora é sobre as ciências. Eu quero comentar citando aqui uma fala recente de Ailton Krenak, uma das maiores lideranças indígenas, numa palestra que deu aqui na UFMG no mês de agosto, virtualmente, é claro. Ele disse uma coisa muito legal. A gente acha que a ciência é uma invenção moderna, de 300 anos para cá. E ele diz: a ciência sempre existiu, desde que existem os humanos, desde que a espécie humana existe. Nesta simples frase, a ciência existe desde que existe a espécie humana, está toda uma reflexão fantástica. É de dizer que todos os povos, em todas as épocas, produziram conhecimento, produziram, portanto, ciências. Ela não é algo que nasce na Europa, como se quer muitas vezes dizer, nas universidades europeias. Ela não é algo dos brancos, ela é algo dos humanos espalhados por todos os continentes na sua luta pela sobrevivência e pela manutenção das suas condições de vida. É esta ciência que também, assim como a democracia e assim como a educação, é uma das maiores conquistas civilizatórias da humanidade. Então, o que esta mesa propõe para debate é isto. Estamos falando de democracia, de educação e de ciência? Pois muito bem, estamos falando de 3 das maiores conquistas civilizatórias da humanidade. Aquilo que nos faz ser o que somos hoje, aquilo que nos ajuda a enfrentar os problemas de toda ordem, no plano da saúde, no plano do trabalho, enfim, no plano da vida. Não há projeto de país. Não há projeto de país que respeita o seu povo, que ama o seu povo, sem essas 3: democracia, educação e ciências. Isso expressa um projeto de país. E é
exatamente isto que está sob ataque nesse momento no Brasil por um governo obscurantista, por um governo reacionário, por um governo que não ama seu próprio povo, e por isso o ataque frontal ao conhecimento que advém da educação, que advém das ciências, que advém das culturas, de todas as culturas, de todos os povos. Ora, contra esse ataque, esse perigoso ataque, nós precisamos nos organizar também. E eu quero aqui citar um poeta alemão do século XIX, para não dizer que ele pensou a poesia que eu vou dizer a vocês agora, recentemente, diante dessas circunstâncias. Ele pensou isso no século XIX. Ele diz esta frase. O nome dele é Friedrich Hölderlin, poeta alemão. E ele diz assim: lá onde cresce o perigo, cresce também o que salva. Salvar aqui não tem sentido religioso nenhum. Salvar aqui tem o sentido de nós nos organizarmos como povo, como população que não aceita a submissão voluntária, a servidão voluntária, como também Marilena Chaui nos chama a atenção. O patrimônio que a todos pertence, chamado democracia, o patrimônio que a todos pertence, chamado educação, o patrimônio que a todos e a todas pertence, chamado ciências, é um direito nosso, conquistas civilizatórias. Nós temos o direito de lutar contra tudo aquilo que fere esses direitos. É um direito de todos os humanos se rebelar, resistir, reagir a tudo aquilo que afronta a humanidade. E nós estamos sob um governo que afronta a humanidade. Um governo com políticas de morte. A necropolítica, como Gambelli já disse. E é preciso, então, que nós, professores e professoras, estudantes, que lidamos com esses três patrimônios, a democracia, a educação e as ciências, porque a nossa prática pedagógica não existe sem o ambiente da liberdade acadêmica que está ameaçado em nosso país. A nossa prática como professoras e professoras de educação física não existe se a educação pública for extinta. A nossa prática como professores e professoras de educação física não existe sem o diálogo com as ciências, com as culturas. Estamos falando de nós. E agora, ampliando, para encerrar, o destino do peixe anuncia o nosso. O destino da democracia anuncia o nosso. O destino da educação e da educação pública anuncia o nosso. O destino das ciências anuncia o nosso. Que destino queremos? O da liberdade, o da vida plena ou a servidão voluntária? Esse é o nosso ponto para a nossa reflexão. Quem somos nós? O que queremos nós? O que queremos fazer desse nosso país? O que queremos fazer da vida? Defender as vidas, todas as formas de vidas, animais, vegetais e minerais. Defender as ciências, defender a educação pública, defender, enfim, a democracia. Isto é o que salva. Ou viveremos a morte em vida. O que é educação física?
tem com relação a tudo isso? Podemos conversar no debate. Essas as minhas primeiras reflexões para a nossa conversa. Muito obrigado. Uau, recuperando o fôlego aqui. Que dizer, que fala maravilhosa. Muito obrigada, Tatá, por nos brindar com esse momento, por compartilhar aí tanta motivação, aí, palavras tão fortes de força para exatamente isso, nós resistirmos a esse momento. Por isso que a gente sabia da lindeza que seria essa mesa aqui. Cada fala está abrilhantando demais. Então, vamos aproveitando aqui, porque a gente quer muito conversar com todos vocês também ao final, né? Então, queremos chegar também à fase do debate. Então, com muito carinho, já vou chamar aqui e apresentar nosso próximo convidado, para a gente aproveitar ao máximo o nosso tempo aqui. Então, ele que é doutor em filosofia pela Universidade Federal de São Carlos, pela UFSCar, realizou seu estágio de pós-doutorado na PUC do Paraná, atualmente é professor aqui do Departamento de Filosofia da Unimontes, também professor do programa de pós-graduação em História, em Desenvolvimento Social e do programa também de pós-graduação, mestrado profissional em Filosofia, o Prof.Filo. Então, vamos receber com muito carinho Idenilson Meirelles Barbosa. Fica à vontade aí, Idenilson. Bom, boa tarde, já boa noite a todos, boa noite a todas. Agradeço inicialmente aí o convite, né, da Esté, do Gino, do Jorgino, grandes aí colegas, né, de trabalho. Cumprimentar aqui os meus colegas, a Jane Kelly, o Tarcísio e a Patrícia. E já vou direto aqui para minha intervenção sobre essa articulação, né, democracia, ciência e educação. Não está funcionando? Então, peraí. Vamos ver se funcionou? Eu estou com um problema sério de conexão. Vamos ver aqui se... Nada ainda, né? Travado? Eu preciso sair e voltar rapidamente. Oi? Eu preciso sair e voltar então, tá? Bom, acho que a minha câmera deu uma travada, Esther. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir. Muito melhor? Tá ótimo agora. Então bom. Então eu vou continuar. Se der algum problema, vocês me avisem, por favor. Estou com problema de conexão. Vou direto, então, à minha intervenção. Bom, tratar dessa articulação entre três demarcações tão caras às nossas vidas não é tarefa simples. Antes de qualquer coisa, é colocar em jogo instâncias decisivas da vida pública, instâncias que determinam a dinâmica sociocultural de um povo e orientam a presença dos homens e mulheres no mundo de modo a constituir suas vidas, né, em separado. Democracia para o campo da política, ciência para o campo do conhecimento e educação para o campo da formação humana, dependendo, é claro, do nosso interesse prático ou epistemológico, mas não parece ser esse o caso em relação aos desafios que se apresentam a nós nesses tempos recentes. Eu quero dizer com isso que somos praticamente forçados a considerar essa articulação como necessária, como condição para o enfrentamento dos problemas e dificuldades que nos assolam todos os dias. Então, eu quero fazer aqui alguns apontamentos acerca do tema, destacando alguns acontecimentos mais recentes da nossa história política, para tentar mostrar em que medida as bases da nossa democracia, nas quais confiamos desde o fim do regime militar, nos revelaram sua versão mais perversa, em virtude da fragilidade
com que foram instituídas desde meados dos anos 1980. Então, eu começaria arriscando, talvez de forma abusada, uma hipótese que me tem ocorrido a partir de uma leitura genealógica dessas condições de possibilidade da nossa democracia. A democracia brasileira, né, foi programada, desde seus primeiros momentos, para matar jovens negros, assassinar e violentar mulheres, principalmente mulheres negras. A nossa democracia, como a temos experimentado desde sempre, foi programada para roubar terras indígenas, para moer índios em sua máquina de gastar gente. Vejam o que ainda, né, hoje se faz com a demarcação de terras indígenas, o genocídio do povo indígena por fazendeiros, grileiros e grandes empresas internacionais. Quer dizer, e tudo isso não é feito sem o consentimento e a cumplicidade do Estado. Aliás, vejam o que o Estado brasileiro, né, que se autoproclama Estado democrático de direito, tem se comportado, como ele tem se comportado com as mais de milhares de vidas, né, perdidas, algumas delas sem luto, inclusive, né, ceifadas, por exemplo, pela Covid e pelos vários genocídios que acontecem em nosso país todos os dias. Quer dizer, é fácil da gente observar como se comporta um Estado democrático em sua ação de devastação das maiores riquezas do nosso ecossistema, a Amazônia, de modo dramático. Isso que ocorre nesse momento, justamente nesse momento, com a reserva florestal do Pantanal. Por que tudo isso? Justamente no interior na atmosfera de uma democracia. Porque ali habitam os inimigos históricos, no caso do Pantanal, no caso da Amazônia, as populações indígenas. Porque a nossa democracia se constitui à base de um processo colonizado e de um intervencionismo permanente dos sucessivos governos norte-americanos. Uma democracia que deveria servir a interesses externos, que deve submeter o seu povo a um regime de superexploração da força de trabalho para enriquecimento das grandes corporações, dos bancos, das multinacionais e de uma elite local perversa. A nossa democracia, arriscando ainda mais nessa minha hipótese, foi pensada para matar a população negra, para silenciar essa população, para empurrá-la para fora da cidade. A constatação dessa brutalidade em relação às populações negras pode ser reconhecida amargamente nas várias manifestações da violência contra jovens negros e negras das periferias e favelas dos grandes centros. Basta a gente pegar o atlas recente da violência para constatar esses números, como eles crescem, como eles avançam sistematicamente. Mas além de eleger esses dois povos tradicionais como inimigos a serem combatidos ostensivamente, a nossa democracia, que ainda hoje é celebrada por muitos como uma democracia racial, elegeu também duas instâncias que são interdependentes e que decidem sobre a dinâmica da sociedade brasileira, sobre as condições objetivas de vida da população e podem garantir o sucesso de um empreendimento cultural por independência econômica. Ciência e educação, como instâncias interligadas, né, são os dois combustíveis necessários para um país que almeja sair da condição de país dependente e alcançar sua insígnia de país civilizado, desenvolvido ou de país democrático. Ou seja, se a democracia é o espaço em que são dadas as condições para o florescimento da ciência e da educação como marcas fortes de um povo que se pretende culturalmente interessante, é verdade também que somente a educação, a formação consistente e rigorosa de toda a população, pode dar a direção de uma democracia cujo interesse maior sejam as condições objetivas de seu povo. Então, como eu disse, essa articulação democracia, ciência e educação é necessária, né? E não estamos mais autorizados a pensar cada elemento em separado, como se os avanços da ciência não dependessem de uma atmosfera democrática, ou como se a educação fosse um processo de formação sem vínculos com o real, com a realidade crua que se desenrola no dia a dia do povo brasileiro.
Sob esse aspecto, então, a universidade, como a instância de ensino superior que torna possível a consolidação do pensamento científico, do modo de fazer ciência, que abre a possibilidade da técnica e da tecnologia, acaba por ser a universidade um vetor de extrema importância no processo de democratização das condições de vida da população. Essa compreensão, porém, parece não fazer parte da agenda do nosso Estado democrático de direito. E isso nos coloca uma série de problemas que nós precisamos enfrentar de modo radical, sob pena de perdermos a última chance de disputar a nossa própria vida. Então, o que é que nós temos hoje? Temos, por um lado, o que todos têm assistido, um verdadeiro bombardeio contra a universidade pública e contra a ciência. Desde esse governo protofascista e com tendência fortemente genocida, que é o governo Bolsonaro, passando por governos estaduais, como é o caso desse governo cretino do Romeu Zema, alcançando os governos municipais em seu completo desprezo pela formação das séries iniciais. Todos, de alguma forma, se submeteram a essa lógica de destruição e privatização do ensino público, prática, inclusive, que alcança parte significativa da população, que colabora nesse processo de destruição da universidade pública e nos ataques à prática científica. A primeira tarefa crítica que nós temos, me parece, nós, professores e estudantes, é elaborar uma pergunta cuja resposta parece óbvia, mas uma pergunta que sempre nos desconcerta. Né? Qual é essa pergunta? Por quê? Né? Por qual razão esse ódio à universidade? De modo mais radical, precisamos nos perguntar todos os dias sobre algo ainda terrível. Por que esse ódio à ciência por parte de um governo eleito por um regime democrático? Porque, paradoxalmente, esse ódio de um governo democrático à democracia. Isso é intrigante, né? Chega a ser constrangedora a pergunta, né? Há vários motivos para essa resposta, né? Para responder a essas perguntas. Claro, mas eu quero destacar alguns motivos que eu considero os mais importantes em relação à universidade e à ciência, mas que servem também à democracia, já que esses termos estão aqui articulados. Há sempre aquele argumento mais senso comum que coloca os ataques ostensivos na conta da ignorância do governo e seus asseclas e eleitores fanáticos. Há aqueles que acreditam todo esse despautério ao tempo de agora, como se os ataques ao ensino tivessem começado hoje. Há aqueles que acreditam o discurso de ódio ao fascismo, à loucura ou insanidade, à vingança do governo, ao projeto da direita e por aí vai. Que todos esses argumentos têm lá seu sentido e sua verdade. Mas eu quero caminhar a partir de outro ponto que me parece conhecido e bastante repetido, mas ainda pouco explorado em chave crítica. É o fato de que as causas mais vicejantes da calamidade do nosso sistema de ensino, especialmente da nossa universidade brasileira, são causas que têm sua raiz na história, né? Na história de formação do povo brasileiro, e não poderiam simplesmente ficar ausentes da estruturação da universidade, desde sua concepção mais originária. Ou seja, se nós quisermos lograr algum êxito nessa análise, nós só conseguiremos fazer isso refazendo a história, acompanhando as suas nuances, a história da ciência brasileira, a história da universidade brasileira, a história do ensino público brasileiro, as perversidades envolvidas no projeto de elaboração das diretrizes educacionais do país, por exemplo, revelam, desde a sua origem, um interesse de classe. Né? Então, o primeiro aspecto, portanto, né, eu gostaria que fosse essa questão do fracasso educacional brasileiro, né, de que a gente tanto fala. É uma formulação bastante citada, é uma formulação do Darcy Ribeiro, por exemplo, bastante citada, mas sempre sem um entendimento do que está em jogo nessa formulação. Tá? Por um lado, todos nós concordamos que o sucesso do país, como nação, de educação, processo consistente e rigoroso nos termos de uma levaria o país a uma condição de excelência cultural, econômica
e, consequentemente, de condições dignas de vida da população. Por outro lado, todos nós concordamos também que isso não passa de um ideário nacional que já fracassou. Quer dizer, não é raro a gente ouvir de pesquisadores e professores, ou ler de especialistas em educação, que o Brasil fracassou em seu projeto educacional, que a escola fracassou, que o ensino está numa situação degradante devido ao fracasso dos nossos governantes, que falta vontade política para que avancemos no nosso projeto de ensino público. Mas me parece que não é nada disso, justamente não é nada disso. Né? O que atesta a calamidade da nossa universidade, a fragilidade da nossa ciência, não é o fracasso, como algo que tinha tudo para dar certo e deu errado. Né? Trata-se, ao contrário disso, de uma grande façanha, como algo que foi programado, né, para que as elites fossem bem-sucedidas em seu projeto. Um dos grandes momentos de lucidez na organização do ensino no país foi evitar justamente a universalização do ensino. Por isso, hoje, nós temos que ainda ficar discutindo, num país, num Estado democrático de direito, nós ainda temos que discutir, né, abrir caminho para aqueles que não têm direito ao ensino, não têm direito à universidade, não têm direito à democracia, curiosamente, né? Quer dizer, isso revela justamente as mazelas de um processo histórico, né, que está o tempo todo às nossas costas, né, nos nossos ombros, né? Quer dizer, e nós precisamos nos perguntar, né, em relação a essa atmosfera democrática da qual nós precisamos, né? Quer dizer, com que de fato, em relação à educação, com que de fato a política se preocupa em relação, quando nós falamos de educação, né? Obviamente se preocupa com o ganho eleitoral que a educação pode dar, né? Quer dizer, é por isso que não há qualquer projeto de ensino nesse país, né? Quer dizer, senso comum não é interessante para a classe política que domina os interesses públicos, muito menos para a elite empresarial desse país, que haja educação pública. Né? Educação é coisa de oportunidade, de momento, nunca foi prioridade do Estado brasileiro e está muito longe de ser. Né? Quer dizer, e aí a pergunta que a Jane Kelly faz, né, a Jane Kelly colocou essa questão de forma extremamente incisiva, quer dizer, por que de cima a baixo, do governo federal, passando pela política estadual de ensino, chegando ao município, professores são tratados com tanto descaso? Por que os nossos governos têm tanta raiva da educação, mas dela se servem nos processos eleitorais? Né? E aí tem um arremate, para eu ir finalizando aqui, enfim, tem um arremate do Darcy Ribeiro que é extremamente importante nesse sentido, acerca disso, e é fantástico esse arremate dele, porque é um arremate que nos desconcerta completamente, né? Quando ele diz, eu acho que não houve fracasso algum nessa matéria, mesmo porque o principal requisito de sobrevivência e de hegemonia da classe dominante que temos era precisamente manter o povo chucro, ignorante. Né? Então, não é difícil a gente entender o motivo de tanta indiferença com a educação e tanto desprezo pela ciência. Mas não é indiferença como mera falta de interesse. Né? É indiferença programática, que se tornou a estrutura do nosso sistema político, porque ele é dominado, completamente dominado pelas elites. Até mesmo no imaginário social, há certo descaso das pessoas com o ensino público em geral. Né? Quando pedem pela privatização do ensino, e nós encontramos vários servidores públicos, professores, inclusive, defendendo privatização do ensino público, né? Quer dizer, ou quando viram as costas para a greve de trabalhadores da educação. Então, eu penso que é nessa chave que é preciso ler o projeto educacional brasileiro e a estruturação da nossa universidade. Né? Além disso, essa chave de interpretação, ela nos permite entender a relação ambígua da classe dominante com a ciência e seus resultados, sempre se favorecendo dela, né? Mas sempre na iminência de atacá-la, quando tende a se popularizar. Né? Uma espécie de reserva. Né? Quero dizer que o descaso, a indiferença, o ódio pelo ensino público e pela ciência, tudo isso está arraigado na nossa sociedade, que encontra nessas elites o que há de mais perverso em seu projeto de reserva cultural para si. Né? Então, o que nós temos? De um lado, não há saída para nós dentro da ordem. Né? Por mais que alimentemos nossa crença nessa democracia que está aí, ou numa democracia abstrata, o nosso dilema é a repetição do mesmo nos projetos políticos da ordem.
De outro lado, só conseguiremos salvar a ciência e a educação se nós reconquistarmos a democracia perdida e, a partir dela, avançarmos para uma nova democracia. Acho que essa é a questão que nos interessa e que coloca num entrelaçamento, numa articulação, né? Democracia, ciência e educação. É isso. Obrigado. Muito bem. E Denilson, muito obrigado aí pela sua fala, né? Fechando brilhantemente essa mesa. E eu queria, antes de repassar para vocês as questões que foram colocadas aqui, dizer da minha imensa alegria e do meu imenso privilégio em fazer parte desse momento, pela oportunidade de ter aí vivenciado falas tão ricas e tão potentes, por isso mesmo tão necessárias, num momento como esse, né, principalmente. E vou passar agora, então, a gente tem um tempinho aí de 20 minutos com um bloco de 3 perguntas. Então, vou pedir para que nas respostas de vocês, tem uma pergunta direcionada para a Janicele, de um dos acadêmicos participantes do Simpef, e eu e a professora Esté vamos fazer perguntas para todos os participantes da mesa, e aí, nesse sentido, então, a Esté vai estar controlando o tempo para que todos possam aí se manifestar nas respostas, né? Bom, Janicele, o acadêmico Euler Silva, ele faz uma pergunta direcionada a você, que é a seguinte: seria ideal a adesão de uma disciplina, a inclusão de uma disciplina sobre política, né, que fosse bem detalhada nas escolas? Você acredita que teríamos outra visão ou outro cenário no futuro, caso essa inclusão de uma disciplina sobre política acontecesse nas escolas? Então, essa é a pergunta para a Janicele. Eu vou fazer vamos fazer um bloco direto, né, Janicele? Aí começamos com você, porque tem uma pergunta direcionada para você. Você já responde essa, e a minha e a da Esté já fica sobrecarregada. E aí os outros participantes respondem as questões aí levantadas por mim e por Esté. A minha pergunta, que vai para todos os participantes, na verdade, é tentar reforçar um pouco o que todos disseram, né? Mas o que me preocupa e vem me preocupando enormemente é essa ideia de uma agenda neoliberal determinando todas as ações aí do campo político, cultural, enfim. Vários de vocês já falaram sobre isso, mas eu queria que vocês insistissem um pouco nessa questão de como a economia ela ultrapassa a ideia meramente econômica, né, e acaba determinando os modos de vida de todos os sujeitos nas suas relações sociais, né? Ou seja, uma agenda neoliberal ela não é só econômica, ela diz respeito a, por exemplo, questões como democracia, ciência e educação que estamos tratando aqui. Então, era só para ouvir um pouco sobre isso para vocês, e aí eu passo para a Esté fazer a pergunta dela e fechar o nosso bloco. Maravilha, Gino, muito obrigada. Também estou extremamente honrada aqui de estar compondo, aqui participando com vocês dessa mesa, com esse debate tão necessário. Então, pessoal, sem mais delongas aqui para a gente aproveitar nosso tempo, o que eu queria passar aqui para vocês também não é bem uma pergunta, é mais também uma oportunidade para a gente seguir dialogando, um ponto também que praticamente todos vocês já tocaram, é que conforme eu fui ouvindo as falas de vocês, inevitavelmente lembrei, né, do nosso grande e saudoso mestre Florestan Fernandes, né, um constante defensor aí da escola pública e autor de grandes análises do que ele chamava de um dilema educacional brasileiro, né? Então, lá na década de 1960, ele já trazia essa ideia, né, de que a estabilidade e a evolução do regime democrático estão exigindo a extensão dessas influências socializadoras da escola às camadas populares, né, e a transformação rápida aí desse estilo imperante de trabalho didático, que é pouco propício aí à formação de personalidades democráticas, né? Então, a partir disso, acho que a gente consegue entender que a formação de personalidades democráticas pode ser deve ser, né, um dos grandes objetivos da educação. Então, queria só que vocês falassem um pouquinho mais, assim, que caminhos vocês pensariam, apontariam, né, hoje, nesse contexto de hoje aí, de desafio, para a gente tentar buscar esse horizonte de uma formação de personalidades democráticas.
Posso começar, né? São 3 questões muito importantes, né, interessantes para esse nosso debate. Sobre a disciplina de política, eu acho que mais do que uma disciplina de política, nós temos disciplinas de conteúdo crítico na educação básica, que é a filosofia e a sociologia. E são disciplinas que conseguem dar conta desse debate, desde que seja dada a oportunidade para que elas consigam, que permaneçam enquanto disciplinas, e principalmente para que os professores que têm a formação específica consigam ministrar essas aulas. Então, eu não vejo como uma necessidade básica para melhorar o nosso nível de democratização, que tem uma disciplina específica de política, mas que sejam valorizadas as disciplinas de filosofia e sociologia que já tem e que passam por um processo constante de desconstrução, né? Não há uma segurança quanto à manutenção, tem governos que fomentam e outros que querem reduzir, retirar. Então, eu acho que assegurar essas disciplinas, assegurar a história, geografia, elas são fundamentais, essas disciplinas da área de humanas são fundamentais para que consiga ocorrer esse debate político, né? E a gente entender que a política, ela é mais do que só as disciplinas, uma disciplina, mas que a escola e a educação, ela é fundamental para a gente poder ampliar esses horizontes. Então, é fortalecer mesmo essas disciplinas que já existem na área de humanas e também a defesa de que haja uma formação e que haja uma valorização, né, desses professores. Quando a gente passa sobre como a economia, né, acaba ultrapassando os limites e influencia as nossas relações, é interessante a gente ver como que determinados debates neoliberais interferem diretamente na nossa vivência. A gente está com uma questão na política que é uma questão, assim, do próprio presidencialismo brasileiro, presidencialismo de coalizão, que é o teto do gasto, né? Teto de gasto. Lembra quando nós nos organizamos, muitos das áreas de política, de sociologia, de história, se organizou para criticar o teto de gastos, foi aprovado como emenda constitucional, é uma expressão da redução do Estado, é uma visão muito pautada na economia e tem criado verdadeiros empecilhos políticos, porque dificilmente o governo consegue cumprir, e hoje está procurando estratégias para não conseguir cumprir isso. E uma redução maciça em recursos para a saúde e para a educação, coisa que muitos de quem defendia o teto falavam que não ia ocorrer. Então, assim, nós temos, sim, essa expressão da política econômica na nossa vivência, isso está interferindo diretamente no nosso processo civilizatório. Né? Então, a gente tem que colocar isso e pautar isso para discussão. Isso interfere no nosso processo civilizatório, como o professor Tarcísio falou muito, muito claramente, sabe? A gente tem que defender uma educação que é pública, uma saúde que é pública nesse momento de pandemia, e a gente precisa perceber que isso é um processo, isso faz parte do processo civilizatório. Os caminhos para a educação, assim, há uma guerra, né, constante de grupos de interesse para que haja uma valorização, né? Isso é um projeto. A gente tem que entender que toda essa desconstrução da educação, ou mesmo os empecilhos que são dados em termos de recursos, em termos de política, isso é um projeto. Porque quanto menos investimento, quanto menos qualidade a gente tem na educação, mais fáceis são os ventos que levam a massa, que levam e que ocorre de facilitar nesse processo de narrativas falsas, né, de falsas, de fake news, ou do que a galera chama, uma parcela específica chama desse processo novo de pós-verdade, né? Então, assim, é importante a gente ver que o fortalecimento da educação, ela vai contribuir para esse processo de amadurecimento democrático. As coisas, elas se correlacionam. Por isso que é importante a fala do Denilson foi importante. A gente tem que entender, localizar, e que essas 3 áreas, elas são fundamentais e elas se conversam. Né? Pronto. Maravilha, obrigada, Janicele. Muito obrigada mesmo, viu, por ter, né, de forma tão concisa aí conseguido trazer aí boas contribuições aí para a gente seguir pensando aí nosso debate. Não sei se na sequência aqui, Tatá e Denilson, acho que a Patrícia tinha perdido a conexão, mas acho que ela voltou. Alguém gostaria de dar seguimento? Vai lá, Tatá. É só
uma pequena reflexão. Vocês certamente já leram algo de Walter Benjamin. E agora, no próximo dia 26, completam-se exatamente 80 anos que Walter Benjamin escolheu não continuar vivo para não ser entregue aos nazistas. Escolheu morrer para não se entregar ao fascismo, ao nazismo, ao obscurantismo. 80 anos atrás. Ele escolheu morrer em vida para continuar vivo na história. Estamos nós aqui sempre inspirados por seus escritos. Há pessoas que já morreram e ainda não perceberam, mas dá tempo de viver. Dá tempo de viver com estas conquistas civilizatórias que são as ciências, a educação, especialmente a educação pública. E as ciências e a educação só são possíveis na democracia. O Walter Benjamin falava das ruínas do nosso tempo, há 80 anos. Nós estamos, outra vez mais, lidando com ruínas daquilo que nós mal começamos a construir, como canta Caetano Veloso e Gilberto Gil. Aqui ainda não é construção e já é ruína. Mas nós estamos aqui. Nós não morremos ainda. Nós estamos respirando, nós estamos realizando os nossos trabalhos e em meio a tantas tristezas, ainda somos capazes da alegria. E a alegria é revolucionária. É o que salva. E então, nós temos um compromisso ético com o tempo presente e também com o tempo futuro. E o nosso compromisso é não deixar que o trabalho de gerações e gerações que nos antecederam para construir o país que temos, com suas imperfeições, com as suas mazelas, mas o nosso país, de um grande povo. E um grande povo também se equivoca, também comete erros históricos. Nós temos compromissos em continuar o trabalho árduo, diário, cotidiano, de educação pública e de educação política. E quando eu falo de educação política, agora eu quero relembrar aqui o aniversariante deste mês, que completou 99 anos no último dia 19 de setembro, há apenas 5 dias. Vocês sabem, eu estou falando do patrono da educação brasileira, Paulo Freire. O legado de Paulo Freire é nossa inspiração. E começou no dia 19, a celebração do centenário de Paulo Freire, que vai ser em setembro do ano que vem, em 2021. E justamente quando nós estaremos aqui em Belo Horizonte para o Combrace, o Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte. Não esqueçam o que disse Paulo Freire, que a educação é um ato político. E se a educação não for um ato político, pode ser tudo, menos educação. Assim também a ciência. E assim também a democracia. Aqueles que negam o ato político da educação estão negando a si mesmos. A si mesmos. Por isso a frase que eu registrei aí no chat do YouTube. Uma frase maravilhosa de Nelson Mandela. Um dos maiores nomes da humanidade em todos os tempos. Ele disse: a sociedade
não tem medo da escuridão. A sociedade tem medo da luz. A educação é luz, as ciências são luzes, a democracia é luz. Por que ter medo da democracia, da educação e das ciências? Só os covardes têm medo da luz. Nós somos professores e professoras. Covardes não merecem o título de professor. Obrigado. Muito obrigado, Tatá. Eu tive um probleminha com minha câmera aqui, mas eu sigo no áudio, então, te agradecendo por mais essa bela fala e passando a palavra agora para a Patrícia, para que faça também as suas considerações sobre as questões colocadas aí. Bom, muito boas falas aí de fechamentos dessas questões, não é? E duas questões muito pertinentes que vocês colocam sobre a questão da economia, né? E relacionada à vida, e a questão da educação popular, né, Esther? Que aí o professor Tarcísio já antecipou a questão do Paulo Freire, que eu quero aqui complementar algumas coisas com relação. A Jane Keire havia dito, e no início da fala, e eu gostei bastante, não é? Que ela lembrou do filme Democracia em Vertigem, né? E esse filme, ele diz muito, e essas questões dizem muito sobre esse momento, não é? Que todo esse desmanche da ciência, da educação, da universidade, do meio ambiente, ele já estava bem articulado, não é? E culminou com aquele golpe de 2016, né? Então, é importante a gente lembrar e pensar, né, que essa destituição da primeira presidenta, não é, foi muito bem articulado, muito bem planejado, e aí entra a questão econômica, não é, que com certeza houve um interesse, e o Brasil é uma porta aberta, não é, para esse interesse das grandes potências econômicas mundiais, não é, sobre as reservas. E então, né, eu trouxe a voz da Maria Lacerda de Moura, porque ela foi uma das vozes lá que viveu em pleno momento das duas guerras mundiais, não é? E ela já falava dessa importância da vida, não é? A vida das pessoas, a inclusão na escola, então a questão da coeducação de gênero, de classe, de etnia, que precisava, não é, andar, e a gente estava caminhando aqui no Brasil, dentro desse processo democrático, não é? Quando houve esse último golpe de Estado, e aí, não é, essa agenda neoliberal, então, ela coloca sempre a economia acima de qualquer valor, e aí um dos argumentos para essa grande destruição do meio ambiente é essa produção em massa de alimentos transgênicos que nada favorecem a nossa alimentação. A gente, como da educação física, não é, tem que pensar nessa relação, não é, como que a gente se relaciona com essa alimentação. Isso era uma questão muito importante para o pensamento libertário, não é? Era uma libertação do corpo também, que estava sendo pensada ali, não é? De uma alimentação em que a gente pudesse ser agente em relação a essas formas de vida, não é? E aí a gente vê que quem está sendo atingido, como disse o Edenilson, são essas populações negras, indígenas,
e não é por acaso que estão aí, estão nessa frente de luta muito grande, não é? Pelas reservas. Então, os quilombolas, a população indígena, né? E aí a gente, no início da pandemia, via todo um movimento de carreatas pela rua, pedindo para a economia não parar. Então, quer dizer, a economia, não é? Acima da vida, já estava anunciada no início desse ano, quando, né, nós tínhamos a obrigação, quem tem essa condição, não é? De parar e, além de tudo, se solidarizar e ajudar o próximo, que esse é um dos princípios, não é? Que uma educação popular propõe, não é? O de empatia e solidariedade, que é um dos princípios aí da educação popular, e eu acho que a Esther coloca uma questão muito fundamental, que eu acho que é preponderante para a gente pensar, não é? Uma das coisas que a universidade ela tem que se firmar daqui para frente, penso eu, é o compromisso com o extensionismo. O trabalho de extensão dentro das comunidades, dentro dessa base popular, não é? Cada cidade, cada lugar que puder ser atingido, porque a gente, de certa forma, foi levado por uma avalanche de programas de pós-graduação e tudo, e ficou em um certo... uma certa hierarquia, não é? A ciência sobre a extensão, a pesquisa acima da extensão, e a extensão é a nossa base, é ali o nosso solo, é o solo de onde veio o projeto do Paulo Freire. De pé no chão também se aprende a ler e a escrever, e a gente tem que pensar que o acesso à universidade ainda é muito pequeno. Para nós, isso deve ser uma luta muito séria de ser enfrentada daqui para frente. Quantas crianças ainda estão fora da escola? Porque a gente está falando da educação pública, mas a gente tem que pensar, e aqueles que nem chegam na educação pública, não é? Se lá, quando o pessoal do projeto do Paulo Freire, não é? Já tinha uma ideia aí de uma educação popular, do analfabetismo adulto, eu acho que isso tem que ser muito repensado e retomado nesse momento, a partir, não é? Dessa luta que vai ter que ser encampada daqui para frente. Então, penso que é isso. Muito obrigada e parabéns novamente pela iniciativa. Muito obrigado, Patrícia, assim, pela também brilhante fala aí nas suas considerações. A gente vai seguir para o encerramento do FOPEF, SIMPEF, né? Com o professor Edenilson fazendo as suas considerações, e após a fala do professor Edenilson, a gente faz, então, o encerramento formal da conferência. Bom, sobre a questão, enfim, de suma importância, eu acho que eu posso encaminhar da seguinte maneira. A formação de personalidades democráticas, me parece que ela só pode ocorrer, no caso do Brasil, quando nós, de fato, democratizarmos o ensino. Que, historicamente, esteve excluído dos processos de formação no país, não estiverem incluídas nesse processo, nós teremos dificuldade de formar personalidades democráticas. Tá? A esses processos, e nós temos uma concepção de boa parte dos democratas nesse país, né? Quer dizer, da elite brasileira, de forma geral, que é de que algumas pessoas não têm nem sequer, né, não podem nem sequer ter direito a ter direito. Né? Então, assim, enquanto nós não tivermos democratização do ensino, nós não conseguiremos avançar na formação de personalidades democráticas, de homens públicos interessantes. Né? Então, acho que a educação é o nosso grande gargalo, é o nosso
grande problema. Aquilo que é o objeto da nossa educação, do nosso sistema de ensino, né? Ou seja, o nosso sistema de ensino, ele precisa ser nacionalizado. Nós vivemos hoje um problema muito sério, né? Desde a graduação, a pós-graduação, que é o problema da internacionalização do ensino. Quer dizer, num país como o nosso ensino trabalha, a nossa ciência, em larga medida, trabalha para empresas multinacionais, né? Ou seja, não trabalha para o país. Nós temos uma ciência relativamente avançada, mas que não dá conta, né, de se comprometer com os interesses da nação. Nós temos uma educação superior que é pujante, que é forte, né, mas que vive nessa coisa maluca de internacionalização, ou seja, nós precisamos nacionalizar a nossa educação. O Brasil é o nosso grande dilema. Os problemas brasileiros são os nossos grandes dilemas. Eles é que devem interessar para o nosso currículo, né? Então, acho que vem um pouco daí, né? E a questão da economia, que o Gino pergunta, eu acho que, assim, a gente precisa, né, sempre voltar a esse ponto, ou seja, por que a economia domina a política, né? Domina a vida pública, domina os interesses, né? Porque, na verdade, quer dizer, né, mundialmente, mas no caso do Brasil especificamente, nós vamos de um extremo a outro, né? Uma economia extremamente fluida, né? Com geração de riqueza, enfim, mas com uma péssima distribuição de renda, né? Quer dizer, nós temos de um lado, né, esse núcleo pequeno de oligarquias políticas, né, de uma elite comercial, industrial, que ganha dinheiro à custa, né, da superexploração da força de trabalho. O que os bancos ganham nesse país não é brincadeira, não é pouca coisa, né? O que os bancos lucraram na pandemia, enquanto o trabalhador, né, tem que ganhar R$ 600 de auxílio, né? Os bancos ganham um absurdo, né? Então, veja, nós só conseguiremos inverter essa lógica se nós invertermos, né, o modo, né, como a nossa economia é colocada, o modo como as relações de trabalho no país elas são postas. Tá? Enquanto nós tivermos uma pequena elite dominando, tá, as nossas instituições, dominando a política, tá, e dominando o meio empresarial, nós não sairemos desse dilema. Porque na cabeça dessa gente só funciona uma coisa, só uma coisa tem valor, o lucro. Tá? E o lucro, ainda que seja à custa da superexploração, seja à custa da vida do trabalhador. Tá? Então, acho que é um outro modo de reorganização social da classe trabalhadora, só isso é que pode levar, né, pode inverter esse jogo, né, que seria, então, algo que é extremamente utópico, né, mas é o que é preciso pensar, né, que é como é que se fosse possível, né, como é que nós poderíamos humanizar a economia? Esse é o grande dilema, né? Que é o dilema que se criou no governo Bolsonaro, por exemplo, nos governos estaduais. Ou a economia, ou o trabalho. Ou a economia, ou as vidas. Né? Como se uma coisa não tivesse imbricado com outra. Então, o que foi preferível? Os números da Covid demonstraram que foi preferível. Né? Quer dizer, o governo Zema demonstrou numa notícia ontem o que é preferível. É preferível a economia. É preferível a economia. Por que nós temos que retornar no meio de um sistema em alta de contaminação por Covid no norte de Minas, voltar aos processos voltar ao ensino presencial? Porque, simplesmente, as escolas particulares têm feito uma pressão gigantesca em cima do governo. Né? Então, olha, eu não posso voltar às particulares se eu não voltar também às escolas públicas. Então, ainda que algumas vidas vão se perder, e a gente sabe que elas vão se perder, elas vão ser ceifadas, né? Mas a gente salva o que é essencial. E o que é essencial é a economia. O que é essencial é o lucro. O que é essencial é o que esse grupo vai ganhar, vai continuar ganhando às custas da superexploração da força do trabalho, às custas da vida dos trabalhadores. Então, na verdade, quem está morrendo mais, na verdade, né? São os pobres trabalhadores, são a periferia, é disso que se trata. Né? Então, como nós não temos como humanizar o neoliberalismo, não dá para humanizar o capitalismo. Isso é uma coisa impossível, né? Humanizar o capitalismo não dá. Né? Quer dizer, então nós teríamos que ter uma outra forma de agir, uma outra
um outro sistema. Isso só pode vir, obviamente, da luta dos trabalhadores, da nossa luta diária, nós trabalhadores, professores, inclusive. Acho que é isso. Denilson, muito obrigado, muito obrigado. Sim, acho que essas falas representam imensamente aí necessidades prementes, urgentes, de crítica, de posicionamento. Nós da academia, né, principalmente, que assumimos aí a tarefa de produzir e socializar conhecimento e reflexões. Então, eu fico muito feliz com o encerramento dessa conferência e gostaria de fazê-lo agradecendo aí a comissão organizadora do Simpef, a todos que brilhantemente organizaram esse evento, ao Danilo, que esteve aí nos bastidores permitindo essa transmissão simultânea, a Esther, que está sempre capitaneando essas ações aí de eventos científicos, né, do curso, à frente da comissão organizadora, mas toda a comissão. Agradecer aos 4 participantes que foram, assim, brilhantes nas suas falas, volto a dizer, falas ricas, falas potentes, e eu gostaria que vocês abrissem as câmeras, todos vocês aqui, e em nome dos mais de 200 participantes agora aí na transmissão do YouTube, a minha salva de palmas de todos aqui representando o que vocês fizeram nessa tarde. Muito obrigado a todos e todas. Desobedeçam, professores, desobedeçam, professoras. Insubmissão estética ao Brasil brutal. Insubmissão estética ao Brasil brutal. Nós somos generosos e amorosos. Nós somos sensíveis. Nós somos um povo lindo. Não vamos perder isso. Estamos juntos e juntas. Nunca se esqueçam disso. E em BH para o Combrace daqui a 1 ano. Todo mundo. Beijos. Tchau. Abraço.